Eu queria conceitualizar o que é um espírito no xamanismo. Por que isso? Porque mesmo a gente, na floresta, a gente traz um entendimento de espírito, né, que na verdade a gente herda de correntes espíritas, né, do kardecismo, da Umbanda, da Mesa Branca. Então, quando a gente fala de espírito, geralmente as pessoas quando falam de espíritos, elas estão usando esse conceito, né? E o que é um espírito nesse conceito? É uma pessoa que morreu e agora já descansa em paz, ou não está em paz porque é guia da Bia, por exemplo, você entendeu? Aí é embaçado, né? Certo, né? Mas é... então, o cara não descansou nem depois de morto, coitado. Enfim, aí, beleza, né? Aí o que acontece? O espírito, quando a gente fala de um espírito, a gente está falando de uma pessoa que morreu, e aí vai acontecer uma dessas três coisas, certo? Ou a pessoa vai sair do ciclo de reencarnação dela e vai se tornar um guia, ou um espírito que faz alguma coisa, porque nem todo espírito que já transcendeu vira guia das pessoas, às vezes eles fazem outras coisas também, certo? Né? Ou a pessoa vai se manter no ciclo de reencarnação, porque ela ainda precisa fazer coisas aqui no mundo da matéria, ou então ela vai tentar fugir do ciclo de reencarnação, e aí ela vai romper a ligação dela com o grande espírito, porque ela está fugindo do fluxo, e aí ela vai se tornar o que a gente chama de obsessor no kardecismo, por exemplo, certo? Ou quiumba na Umbanda, às vezes se usa esse termo. Mas quando a gente está falando de espírito, geralmente a gente está falando disso, né? Não é isso? Só que no xamanismo, o conceito de espírito ele é muito mais amplo e diferente. Porque o que é um espírito no xamanismo? Um espírito no xamanismo é a força, a essência e a verdade de alguma coisa. É isso que é o espírito, certo? E não necessariamente precisa ter sido humano. Para ser bem franco com vocês, a verdade é que a maioria deles jamais foram humanos, certo? Todo mundo aqui já consagrou a ayahuasca, certo? Né? Eu acho que todo mundo aqui consegue entender que existe um espírito na medicina, certo? Que é a essência, a verdade e a força da medicina. E a medicina nunca foi humana, certo? Tá? Só parece uma pessoa. Oi? Parece humana? Eu acho que não. Então. Não, ela conversando. Ela conversando, você acha que ela parece humana? É porque você é humana, né? E aí ela conversa com você, né? Mas o espírito da medicina. O espírito da medicina se manifesta como uma consciência, porque tudo, né? A gente tá para fazer a nossa cerimônia da coruja e a gente vai trazer bastante isso lá, né? Mas tudo é a grande mente universal, né? Como a gente vê no Kybalion, né? O todo é a mente, né? O todo é a mente e o universo é mental, né? Então, o grande espírito, ele se manifesta, né, como uma grande mente, né? E nós, né, que nem assim, eu não sou o Dan, você entendeu? Eu estou o Dan. A Marion não é a Marion, ela está a Marion, certo? Né? Porque todos nós somos oscilação dessa grande força universal que é o grande espírito que se comporta como uma mente. E essa mente, ela tem conexão entre ela, né? Por isso que a Madrecita consegue conversar com você. E aí ela se traduz na sua linguagem, certo? Mas voltando aqui ao ponto, né? Um espírito, ele é a essência, a força e a verdade de algo, e a verdade é que a maioria dos espíritos, de todos os espíritos, jamais foram humanos. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de animais de poder, quando a gente está falando de plantas, quando a gente está falando das pedras, que eu gosto tanto, sabe? O meu tambor, né? Nunca foi humano, mas tem o seu espírito, entende? As casas, as estruturas, elas têm os seus espíritos, sabe? Tudo tem um espírito, né? Aí cada tradição xamânica vai chamar de um jeito. Os Pano, que é o tronco etnológico dos Runicuim, dos Ioanauá, eles costumam chamar isso de Yushin, né? Certo? Então, quando a gente estiver falando de espírito aqui, pra gente estar todo mundo no mesmo lugar, a gente está falando disso, tá? Os ancestrais existem, claro, são importantes, também entram nessa categoria, porque, embora eles sejam mais próximos da gente, um espírito, seja lá qual for, mesmo que seja um ancestral, ele também é a essência, a força e a verdade de alguma coisa. Então, por exemplo, o Exu da Marion, né? O Exu da Marion, ele é a força, a essência e a verdade dessa falange de Exu que se conectou com a Marion, certo? E se manifesta como humano porque já foi humano, mas não necessariamente precisa ter sido, entendeu?
certo? Como eu disse e insisto e repito, a grande maioria dos espíritos não é humana. Porque só a gente que faz espírito humano. O resto da natureza, que é muito mais numerosa do que a humanidade, não faz espíritos humanos, certo?